Oi, Cris, boa tarde, tudo ótimo? Perfeito. Então, o intuito, pessoal, assim, nessa reta final, como eu estava falando para vocês, o ideal é vocês fazerem o máximo de prova anterior possível, tá bom? Eu vou estar revisando com vocês aqui sempre esses pontos mais importantes, vou estar tentando fazer uma abordagem um pouco mais técnica aqui, tá? Mas em qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar, beleza? Então, vou começar a prova aqui corrida, vou fazer alguns comentários e revisões com vocês aqui, beleza? Questão 91. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong, né, tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua, na superfície da Lua, né? Ele foi seguido por Edwin, né, ambos na missão do Apollo 11. Eles e os astronautas que o seguiram, né, experimentaram a ausência da atmosfera e estavam sujeitos a diferentes gravitacionais, né? A aceleração da gravidade na Lua tem um sexto do valor da Terra. Então, isso aqui é importante, tá? Então, em relação à gravidade à aceleração da gravidade da Lua, ela tem um sexto do valor da Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria um alcance. Então, pessoal, aqui é interessante a gente já revisar alguns pontos, que é o seguinte, tá? Primeira coisa, vocês têm que entender qual é a diferença de força gravitacional, tá? Para aceleração gravitacional. Qual que é a diferença? Ó, vamos lá. Vou botar para vocês aqui. Quando a gente pensa em... Vou colocar a canetinha. Quando a gente pensa em aceleração, tá? Da gravidade, eu quero que vocês entendam que a gente vai ter a ação só de um corpo, tá certo? E no caso a gente vai ter ali uma atração no centro dele, tá? Quando a gente pensa em força, sempre precisa de dois agentes ali atuando nessa questão aí, beleza? Então vamos entender o seguinte, tá? Então, gravidade. Qual é a fórmula da gravidade? Quem é que lembra, né? Constante gravitacional, certo? Vezes a massa do corpo, dividido pelo seu raio ao quadrado, tá? Já a força gravitacional, como eu falei para vocês, a gente precisa de dois corpos agindo. Então, seria campo gravitacional, massa de um corpo, massa de outro corpo, dividido pela sua distância ao quadrado. Reparem que aqui agora a gente tem duas massas, ou seja, a gente tem dois corpos atuando, tá? Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Se a aceleração da gravidade na Lua ela tem um sexto, né, do valor da Terra, ou seja, a gravidade na Lua equivale, né, a um sexto, ou seja, vezes um sexto da gravidade da Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo, né, na superfície da Lua teria um alcance. Então, pessoal, quem é que lembra? Um salto oblíquo é aquele que já faz como se fosse uma parábola aqui, ó, certo? Então, a gente vai ter tanto uma força ou um movimento uniformemente variado aqui subindo, tá? E um movimento uniforme aqui na horizontal, né? Quem é que lembra disso? Beleza? Outro ponto também que é interessante lembrar, que num alcance, quando a gente faz um lançamento oblíquo, a gente tem um alcance, que seria essa distância que ele percorreu, tá? E a gente também tem a altura máxima, né? Isso é interessante saber que são dois pontos diferentes, tá? O eixo Y, ele é em relação ao movimento uniformemente variado, e o eixo X, ele é um movimento uniforme, tá bom? Então, vamos aqui pensar dentro das alternativas, tá, pessoal? Ela pode ser, então, menor, maior ou igual, pensando aqui dentro da caixinha aqui deles, certo? Então, pessoal, entende o seguinte, se a gente vai ter, então, aqui uma gravidade que vai ser um sexto a gravidade da Terra, então, em um salto que seja oblíquo, né, a gente vai ter o quê? Ó, o alcance ele seria maior ou menor? O que é que vocês acham? Se na Lua a gente vai ter uma resistência menor do que em relação à Terra, vocês acham que esse alcance vai ser menor ou maior? Cadê o chat aí? Vamos participar, galera. Maior, né? Cris colocou maior. Clarinha, bom te ver demais. E aí, Clarinha, tu acha que é maior ou menor? Cadê o chat? Todo mundo consegue entender que é maior, pessoal, na Lua? Porque pensa, se a atração da gravidade lá vai ser um sexto, certo? Então vai ser o quê? Maior. E aí nos resta, então, letra D e letra E, né? E aí vamos pensar o seguinte, pessoal. Letra D ele coloca aqui, ó. Pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Na letra E,
maior, pois a ausência da atmosfera... Gente, a ausência da atmosfera, pelo amor de Deus, né? O que a atmosfera é, pessoal? Como é que ela vai ser formada, tá? Quando a gente tem, então, aqui uma gravidade, entenda que a gente vai ter um corpo no qual tudo vai ser atraído para o centro dele, né? Imagina que a gente tem um corpo que tudo é atraído para o centro dele. Isso aqui é gravidade, tá? Agora é o seguinte, quando a gente tem uma força gravitacional, a gente tem dois corpos que eles vão estar fazendo aqui o par-ação e reação entre eles. Entendeu? Então, é uma interação entre dois corpos. Já na atração gravitacional, é a interação de um corpo só, tá? Então, obviamente, pessoal, letra D aqui, beleza? A gente vai ter uma resistência menor, não quer dizer que a gente não tenha atmosfera. Por quê? Quando a gente tem qualquer que seja a atração gravitacional, a gente acaba traindo ar para dentro aqui, ó. Nem que seja uma pequena camada, tá? É assim que a nossa atmosfera é formada, pessoal. A gravidade, ela tá puxando ela, beleza? Então, aqui seria a letra D mesmo. Pessoal, uma questão super simples, assim, alguém ficou com dúvida ainda e tal, entendeu por que é maior? Todo mundo concorda com o gabarito? Podemos ir para a próxima. Ju, Cris, galerinha, sim, né? Beleza. Vamos para B. Na B, pessoal, eu já bateu o olho que a gente já sabe que tem mais ou menos alguma imagem para analisar. Ele coloca o texto aqui o seguinte, né? O uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera. Isso é verdade. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo em centavo de real e a quantidade de carbono liberado dependendo da fonte utilizada para converter essa energia, né? Considerando apenas o custo de energia produzido depois de instalada a infraestrutura necessária para a sua produção. Então, olha só, pessoal, a termoelétrica tem esse o custo em centavo, a quantidade de carbonos é enorme. Por quê, pessoal? Vamos entender. Termoelétrica, primeiramente, a gente tem que desmatar para colocar, né? Então, a gente vai ter que tirar um pouco da... Vai ter alagamento, vai ter que desmatar um pouquinho. Então, assim, claro que a gente vai acabar fazendo o quê? Prejudicando essa questão do acúmulo de gás carbônico na atmosfera. E aí, quando a gente pensa em ciclo do carbono, o que eu quero que vocês lembrem, tá? Vou botar aqui, ó. Vocês têm que lembrar o seguinte, as árvores e as algas, elas fazem fotossíntese, tá? Então, por meio da fotossíntese, ela vai captar oxigênio e vai transformar em gás carbônico. Ou, isso é a respiração solar, né? Ela vai pegar o gás carbônico e transformar em oxigênio, né? E a respiração solar ao contrário, né? A gente pega oxigênio e transforma em gás carbônico. Então, os animais e as plantas, de forma geral, eles estão liberando gás carbônico. Só que as plantas ainda conseguem fazer a fotossíntese e aí meio que reduz essa quantidade de carbono na atmosfera, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, basicamente isso. O metabolismo dos animais vai levar quantidade de gás carbônico na atmosfera. As plantas também respiram, ok? E aí a gente vai ter esse acúmulo natural de gás carbônico na atmosfera, beleza? E aí, pessoal, outra pegadinha. Gás carbônico é normal ter. O negócio é que se a gente tiver os outros, né? Que aí vai ficar muito ácido. Que é os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, tá? E aí as plantas elas vão ajudar a fazer essa reabsorção de gás carbônico fazendo a fotossíntese. Ok. Além disso, pessoal, decomposição de matéria orgânica também libera gás carbônico, tá? Quando a gente tem um alagamento de áreas assim, a floresta vai junto, a gente também vai ter essas árvores, essa matéria orgânica decompondo ali, tá? E aí, assim, e aí, obviamente, também mais as fábricas, mais os carros, tudo isso também libera gás carbônico e mais outros óxidos, tá bom? E aí a gente vai ter duas coisas acontecendo aqui. Primeira coisa, aumento do gás carbônico ali, tá? Isso aumenta o efeito estufa, beleza? Assim como também a flatulência aqui desses animais libera gás metano, também acaba aumentando o carbono na atmosfera. Isso aumenta o efeito estufa. Beleza? E aí, pessoal, em contrapartida, o desmatamento também é uma coisa ruim. Por que o desmatamento é uma coisa ruim? Porque aqui no desmatamento acaba que a gente vai ter também essas árvores reduzindo em quantidade e acaba que a gente faz uma quantidade menor de fotossíntese também. Beleza? E vamos lá. Tá? Então ele coloca aqui, ó, termoelétrica, solar, eólica, biomassa, nuclear e hidrelétrica. Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento tá, pessoal? Então a gente sabe que a energia do vento é eólica, tá bom? Solar vem do sol, termoelétrica ela vem da queda d'água, a biomassa a gente vai queimar matéria orgânica, nuclear a gente vai utilizar de um elemento radioativo para aquecer a água e fazer esse vapor d'água girar a turbina,
Hidrelétrica também. A diferença da termoelétrica para a hidrelétrica é que a hidrelétrica a gente desmata e faz da queda da água, e a termoelétrica a gente vai utilizar por meio da química. E aí, como eu estava mostrando para vocês ali, pessoal, na termoelétrica, a gente vai ter também toda a questão da fábrica ali acontecendo, tá? Que vai estar liberando mais gás carbônico por causa da combustão. Beleza? Então, essa aqui com certeza é a pior, tá? Então, olha só, em relação à energia obtida por meio do vento, tá? Que é a eólica. Tá vendo que a eólica que ela vai ter um gasto um pouco maior, mas não vai ter nenhuma liberação de gás carbônico? Então, olha só. Letra A, mais cara que a energia nuclear e emite uma quantidade maior de gás carbônico. Uma blasfêmia essa questão aqui, né? Nada a ver esse item, né? No B, a segunda fonte mais cara e é livre de emissões de gás carbônico. Perfeito, pessoal. Isso aqui era uma questão que meus meninos lá da sétima série, do sexto ano, sei lá, eles conseguiriam fazer isso aqui. Por quê? Pô, questão super simples, tá na cara que tá até a legenda do negócio. Então, não se esqueça, pessoal, questão que tem imagem, né, legenda e tudo mais. A interpretação aqui é bem clara. Obviamente é a mais cara. A mais cara é a solar, a segunda mais cara é a eólica. Aqui, ó. 37, 23. E a emissão aqui, ó, tanto da solar quanto da eólica é nada, assim como a nuclear também. Agora, biomassa, hidrelétrica, termoelétrica. Hidrelétrica vai liberar um pouquinho também por causa do desmatamento, que eu falei para vocês, também pela questão do alagamento. Termoelétrica, não precisa nem dizer que a gente vai tacar fogo em tudo, então a combustão vai aumentar, obviamente, o gás carbônico. E a biomassa também a gente tem uma queima de material orgânico ali, né, que foi reaproveitado, bagaço de cana, enfim, por aí vai. Tá certo? Então aqui é a letra B. Vamos ver porque os outros podem estar errados, né? C, mais cara que a energia solar? Não, é mais barata, né? Uma é 37 outra é 23. Mais barata que determinadas que as demais e emite grande quantidade de gás carbônico, não emite nada de gás carbônico. A fonte que gera mais energia, a energia mais barata e livre de emissões de gás carbônico, né? Na verdade, a mais barata é qual? Hidrelétrica, que já aproveita a queda da água e tal, um relevo natural ali. Beleza, meu povo? Essa aqui também é tranquila, hein? Ai, 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 professor, imagina se o Enem é fácil desse jeito. Pois é, né? Fazer com calma as questões, né? Tá? Então, questão 93. O pentano 5-lactano é uma amina, né, como o nome já diz, amina cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos que podem ser obtidas por meio da desidratação intramolecular. Galera, quando a gente pensa em desidratação, a gente vai fazer a retirada de uma molécula de água, correto? Com desidratação, a gente vai tirar uma molécula d'água, tá? Quando a gente pensa em desidratação, lembrar o seguinte: sai a molécula de água, tá? Então, sai essa molécula de água, e aí a gente vai fazer uma ligação. Então, toda vez que a gente desidrata, a gente tem uma ligação acontecendo. Um exemplo clássico disso é o quê? São os aminoácidos, né? O aminoácido, por exemplo, né? A gente vai ligar um com o outro por meio da ligação peptídica, que todo mundo conhece, tá? Só que essa ligação peptídica é uma desidratação, tá bom? Então, um dos exemplos aí. E aí a gente já vê aqui, ó, o composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amina cíclica é. Então, pessoal, vamos entender, ó. Isso aqui, ó, essa cadeia todinha aqui, ó, desidratação molecular entre esses grupos funcionais, ácido carboxílico e amina primária, tá? Então, o ácido carboxílico, pessoal, é como? C duplo O, OH, certo? Vou fazer separado aqui, ó. Já uma amina primária, amina, pessoal, é N, e ainda mais primária, né? NH2, e aí vai estar ligado a algum radical aqui, né? Beleza? Como os dois vão formar aqui uma água, pessoal? É simples, ó. A gente vai ter aqui o OH dele e o hidrogênio desse saindo. Tá? Então, aqui vai dar o hidrogênio, aqui vai dar um OH, vai sair uma água. O resto aqui vai se juntar. Quando a gente juntar, pessoal, exclui isso aqui, ó. Exclui isso aqui que eu circulei e exclui esse hidrogênio. Tá vendo que vai sobrar aqui, ó, C duplo O, NH? É justamente isso aqui, ó. Todo mundo consegue visualizar isso ou não? Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Todo mundo consegue visualizar isso? Gente, parede, porta, mesa, aham. Sim, né? Beleza. Então aqui, ó. Beleza. O composto que em condições apropriadas dá origem a isso aí. Então, pessoal, vamos entender aqui, ó, o que vem antes. Para a gente ver se dá ou não para ligar esses dois, né? O que que viria antes aqui? Ó? A gente tem então a cadeia que tem um carbono, dois, três, quatro, cinco, tá? Então a gente precisaria, obviamente, ter cinco carbonos aqui na jogada, tá certo? Então, vou procurar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Todo ele colocou 5, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, 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 né? Agora a gente não sabe para onde vai. Então a gente tem que fazer o seguinte: quebrar isso aqui e colocar uma água, tá? Tem dois jeitos de a gente fazer essa questão, pessoal. Primeiro jeito, e aí vocês decidem qual que vocês preferem. Vocês poderiam desmontar essa molécula, tá? É bem simples, ó, se você for desmontar a ponta dela, vai ficar assim. Dupla O. Parece uma carinha triste nessa aqui, né? Aqui, né? Aí aqui, ó, essa parte aqui do N, né? Imagina que ela quebrou. Aí ficaria aqui, ó, N, H2. E aqui é o C dupla OH, aqui, né? Aqui, ó, carbono, carbono. O desenho tá maravilhoso, eu sei. Carbono, carbono, carbono. Tá. A gente está aqui tem um carbono também, viu? Desenhar aqui para ele não ficar assim deslocado. Tá. Então a gente teria aqui, ó, CH2, CH2. Entendeu? Vocês teriam que desmontar a molécula inteira. CH2. Tá. E aí vocês poderiam vir contando aqui, ó. Por exemplo, eu sei que eu preciso ter esse C dupla OH, então tem que ter isso aqui, ó. Tá? Eu sei que o nitrogênio não fica na ponta, ele é separado. Tá vendo que eu separei eles aqui, ó? Então não pode ser AB, por exemplo. Tá vendo? Tem que ficar o CO2H, que é justamente essa ponta aqui, ó. Tá? Então CO2H, CO2H, aqui não pode ser AB. Deixa eu riscar logo isso aqui. Aqui também não tem nada a ver a C. Essa dupla aqui não tem nada a ver, entendeu? Aqui pode ser. Aqui pode ser, ok. Já eliminando uma quantidade legal, né? Agora, pessoal, a gente vem completando, beleza? Por exemplo, vocês viram aqui que quando quebra a ponta, eu fico com NH2, tá vendo? Então, a gente tem que caçar o que fica em NH2. Aqui não fica, ó, então a rodou. Aí fica entre a D e a E, tá? O que que vai diferenciar, pessoal? Vocês vão ter que ir andando aqui, em algum momento vai ter, ó. Tá vendo que foi tudo CH2, ó? CH2, 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 CH2. Então aqui também, ó, CH2, 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 CH2. E aqui ele meteu um CH3. CH3 é uma ponta, tem nada a ver. Aqui não tem como ter uma ponta, um radical, um ramo, entendeu? Então também não seria E, tá? Então, pessoal, o primeiro jeito de resolver essa questão seria o quê? Você desmontar essa molécula, como você viria aqui, ó, quebraria bem aqui, igual eu fiz, tá vendo? Quebraria aqui, devolveria a água para eles, então colocaria o OH de volta, o hidrogênio aqui de volta, e você contaria a molécula todinha, igual eu fiz aqui. O outro jeito que vocês poderiam fazer é o seguinte: vocês poderiam vir aqui, tirar a forma molecular dele, adicionar água e ir vendo forma molecular se ela vir batendo, né? Vocês podiam também vir excluindo pelas ligações, pelos ramos, tá bom? Então, isso aqui é uma questão, pessoal, basicamente vocês têm que prestar atenção no que está acontecendo, tá? Não se confundam com essa linguagem aqui, que eu sei que às vezes vocês ficam até com medo. Não se confundam com essa linguagem, é super simples, só você ler o que está escrito aqui mesmo, ó. CO2H. Então quer dizer que a gente tem um carbono, dois oxigênios e hidrogênio. Então esse aqui é o C dupla OH, ó, olha só. C dupla OH, tá vendo? Se eu tiver, por exemplo, a carbonila. Carbonila é COO, né? O COH, né, no caso, perdão. Tá? COOH é carboxila e COH é carbonila. Beleza? Que mais aqui, ó? NH2, né? NH2 quer dizer que é uma amina primária. NH quer dizer que é secundária. Entendeu? Só N é terciária. Essas coisinhas é importante saber. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu visualizar essa molécula quebrando aí? Deixa eu ver como é que tá o chat. Thiago, Oi. mas por que que eu quebro ela nesse local específico? Porque você viu que ele falou bem assim, ó. A síntese delas acontece por uma desidratação, né? Aham. Aí ele colocou que desidratação intermolecular entre os grupos funcionais ácido carboxílico e amina. Ó, desenhar de novo para você aqui. Ó. Então, ó, se acontecer a desidratação do ácido carboxílico com a amina, é como se eu tivesse isso aqui, ó.
e a amina aqui na outra ponta, tá vendo? NH2. Aí imagina aqui, ó, aqui é carbono, né? Aqui também é carbono. Aí na hora que eles forem se ligar, ó, eu vou desidratar. Então eu vou tirar esse OH daqui e eu vou tirar um hidrogênio daqui, ó. Entendeu? Aí vou formar H2O. O que sobrar aqui vai juntar. Então quando junta, o que sobrou o que que foi, ó? C dupla O. Tá vendo? Aí isso aqui sumiu, ficou N, não. Então N, H, entendeu? E o carbono e o resto. E aqui também continua. Aí foi assim que eles se juntaram, tá vendo aqui, ó? C dupla O, N, H, tá vendo? É a mesma coisa. Então, se eu fosse quebrar, eu teria que quebrar aqui, ó, que é onde aconteceu a desidratação. Conseguiu visualizar? Consegui. Entendeu? Aí bem que quebra. Tem umas questões do Enem, pessoal, que é bem parecida, que é tipo assim, em relação à reação de esterificação, né? A esterificação também é uma desidratação, que é o ácido carboxílico mais o álcool, né? Aí ele às vezes também manda quebrar, então ficar esperto onde acontece esse ponto aqui. Beleza? Qualquer coisa vocês vêm aqui desenho de novo. Beleza? É confuso, né, Carolzinha? Foda mesmo. E vamos lá, ó, 94. Os tanques de armazenamento da gasolina podem, com o tempo, sofrer processos de oxidação, processos oxidativos, né? Vocês lembram que quem sofre, vamos lá, quem oxida dá elétrons, quem reduz recebe elétrons. Então a gente só tem uma oxidação acontecendo, pessoal, quando a gente tiver um processo de redução junto, que aí seria a oxorredução. Beleza, pessoal? Então, assim, quando a gente pensa, então, aqui, ó, ele fala aqui, sofre processos oxidativos, beleza? Resultando na contaminação do combustível e no solo em sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Então, pessoal, basicamente, o metal de sacrifício é um metal que ele vai ter um potencial maior de oxidar na frente do metal que a gente está tentando proteger. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Pá, 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 pá. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro com carbono. Considerando as semi-reações da redução dessas respectivos padrões de potencial. Então, pessoal, a gente existe o potencial de padrão de redução e o potencial padrão de oxidação. Obviamente, pessoal, quanto maior for o potencial de oxidação, maior for esse número, maior a chance dele oxidar. Quanto menor for esse potencial de oxidação, maior a chance dele reduzir. E vice-versa. Quanto maior o potencial de redução, maior a chance dele reduzir. Quanto menor o potencial de redução, maior a chance dele oxidar. Tá? Aqui nesse caso, ele colocou as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrões. Ou seja, pessoal, quanto maior for o potencial de redução, menor é a chance dele oxidar. E quanto menor for o potencial de redução, maior a chance dele oxidar. Tá? Não esquecer disso aí que ele trocou. É ficar esperto com a palavra, pessoal. Se é a tabela que ele vai dar redução ou oxidação. Fica esperto nisso. É o principal ponto que eles gostam de tocar, é isso, tá? Aí aqui ele já coloca assim, ó. Dos metais citados, o que garantirá a proteção ao tanque de aço é, tá? Então, olha só, pessoal, a gente vai ter aqui, então. Vamos ter que escolher uma opção que a gente vai ter, então, o quê? Se ele tem que oxidar na frente do amiguinho, tá? Ele vai ter que ter, então, o quê? Dentro das opções, o menor potencial de redução possível, porque quanto menor o potencial de redução, maior o de oxidação. E aí vocês me respondam aí, pessoal, quem tem o maior valor aqui para a gente poder marcar nossa resposta? Tem que ser o menor valor, porque quanto menor for o potencial de redução, maior é a chance de oxidar. Qual que é, galera? E aí? Cris falou que é zinco, né? Menos 0,76. É o menor mesmo aqui, né? Todo mundo concorda com ela? Zinco. Sim, perfeito. Tá? Todo mundo entendeu por quê? Perfeito. Vamos lá. Não pega uma de 95. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento.
Com base nessa informação que tem que identificar a estrutura circular do circuito, né? Em relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas da corrente elétrica total do cordão é 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a. Então, pessoal, vamos lembrar algumas coisas aqui, tá? Se eu tenho uma lâmpada, tá? Se eu tenho ali uma lâmpada, então, que... Vamos lembrar aqui, vai. Quanto mais corrente passa uma lâmpada, pessoal, tá? Quer dizer que ela tem uma resistência menor. E quanto menor a corrente que passa na lâmpada, quer dizer que ela tem uma resistência maior. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, que a resistência, ela é inversa da corrente, tá? E o que mantém essa relação entre eles vai ser a linha DDP. Né? Então, a DDP que mantém essa relação. Então, R é igual a U sobre I. Quando a gente pensa em potência, tá? Potência, ela vai ser igual ao quê? A U, é U vezes I. Nesse caso, quanto maior a potência, maior a corrente e vice-versa. Então, eles andam juntos, eles são diretamente proporcionais. Aqui na questão, pessoal, eu também colocou um ponto importante que é o seguinte. Quando a gente tira uma lâmpada e as outras apagam, quer dizer que elas estão em série. Quando a gente tira uma lâmpada e ela não acontece nada com as outras, quer dizer que elas estão em paralelo. Ok? Vou até repetir aquele negócio do brilho também, que é uma coisa que cai muito no Enem, por isso estou revisando isso aí. Quanto maior a quantidade de corrente que passa, a lâmpada brilha mais, quanto menor a corrente, ela brilha menos. Isso acontece por causa da potência, pessoal. Uma lâmpada com potência maior, ela traz mais corrente para ela. Tá? E uma lâmpada com potência menor traz uma quantidade menor de corrente. Beleza? Mas não é o caso aqui, não. E aí, ele coloca para a gente o seguinte, ó, com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito em relação e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma lâmpada, ele quer saber a relação entre a corrente elétrica de uma das lâmpadas e da corrente elétrica total desse cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a... Então, pessoal, se aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas é como se eu tivesse assim, um cordão de 200 pequenas lâmpadas utilizado na árvore de Natal. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, as outras 9 não acendem. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a gente vai ter, então, não sei se vocês conseguem entender essa viagem, mas se eu tirei uma e apagou as outras 9, quer dizer, então, que elas estão agrupadas de 10 em 10. Então, é como se eu tivesse assim, ó. Em paralelo, nada acontece, mas em série apaga. Vocês viram falando isso aí? Imagina o seguinte, ó, imagina que as lâmpadas estão assim, organizadas assim. Certo? Então, por exemplo, se uma lâmpada daqui, ó, ela queima, as outras da mesma linha vão queimar. Mas as outras que estão em paralelo continuam igual. Tá? Ou seja, quer dizer que a gente vai ter então aqui, ó, como se fosse 20 filas de 10, tá? Então, é como se a gente tivesse 20 fileiras dessa aqui com 10 lâmpadas. E aí, cada fileira dessa, se uma apaga as da fileira, mas não apaga as da coluna, porque a coluna está em paralelo e as da fileira está em série. Vocês conseguem entender essa relação, pessoal? Exatamente, Cris. Então, aqui, se são 20 grupos de 10, é como se eu tivesse uma proporção de quanto? São 20 grupos, e aqui é só um, né? Desses 20, então seria uma relação de 1 para 20. Exatamente. Muito bom. Letra C. Na 96. Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas na profundeza da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia, utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, né? Um cristal de fluoreto de fenônio foi pressionado, gerando um novo cristal, com estrutura super compacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Quando a gente, então, submete ele a grandes pressões, a gente faz com que ele consiga até ser moldado. Se bem que, pessoal, acho que essa questão aqui ela está no lado, né? Foi, né? Vocês lembram do selo? Enfim, tá? Essa questão tá para lá, não vou nem continuar, não. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Vou que eu lembrei antes, né? Tranquilo? E aí, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês para a gente dar uma comparada